Beleza. Então, pessoal, boa noite mais uma vez, né? A gente está aqui na segunda aula aí do nosso minicurso aí de minicurso astronômico. E hoje a gente vai continuar a conversa agora sobre asteroides, não é isso, Laura? O tema da aula de hoje, né? É, Então é isso. A gente vai dar continuidade, vai falar sobre asteroides, que é o nosso tema de estudo, e aí a gente vai acabar chegando no astrométrica também, que é onde o nosso objetivo final, né? Então é isso. Laura, com você. É isso mesmo, professor. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui, quem vai estar assistindo depois gravado também. A aula de hoje vai ser sobre os asteroides e a gente pretende dar início também no uso do Astrométrica, que vai ser um software utilizado principalmente por quem for participar da campanha mais para frente, que vai ser a campanha de caça aos asteroides. Então, explicando inicialmente o que são os asteroides, eles são os corpos rochosos que possuem as formas mais variadas possíveis, além das suas dimensões também variarem bastante, e eles podem se deslocar no universo, tanto em pares como também em trios ou individualmente. Os asteroides são, então, pequenos corpos rochosos que possuem suas órbitas definidas em torno do Sol e fazem parte dos corpos menores do sistema solar. Da mesma forma que os planetas, os asteroides também orbitam o Sol. Porém, se comparados a eles, os asteroides são significativamente pequenos. Como são formados os asteroides? Primeiramente, possui duas teorias de como eles teriam se formado. A primeira teoria acredita-se que os asteroides tenham se formado a partir da explosão, na qual deu origem ao nosso sistema solar. Porém, por meio dessa explosão, eles não se fundiram em sua massa em nenhum planeta. Então, eles não possuíam massa suficiente para que se unissem gravitacionalmente e assim formassem um planeta naquela região. A segunda teoria afirma que são originados por pedaços de rochas da formação de planetas, os quais são resultados da colisão entre dois corpos celestes. A parte teórica da história dos asteroides consta que faltava um planeta entre a órbita de Marte e Júpiter, onde os astrônomos no século XVIII, à procura desse planeta que estaria faltando, em 1801 encontraram um corpo no qual chamaram de Ceres, o qual foi imediatamente chamado de planeta inicialmente. No ano seguinte, encontraram mais dois na mesma órbita ou em órbitas muito parecidas, onde mais tarde foram encontrados muitos outros corpos. É importante ressaltar também que esses corpos, na verdade, tinham dimensões e massas muito menores das que os planetas normalmente possuem, pelo menos as que são conhecidas até hoje. Então, esses que teriam sido inicialmente chamados de planetas passaram a se chamar de asteroides. A teoria mais aceita, inicialmente, para essa formação dos asteroides é justamente a primeira teoria de que eles teriam se formado a partir dessa explosão. A partir do momento que tiveram indícios de que haveria asteroides nesse lugar onde faltava esse planeta, verificou-se, na verdade, que ali se localizaria o que é chamado de cinturão de asteroides, o qual é formado por inúmeros objetos. Então, crê-se que, como a massa de Júpiter é muito maior, teria impossibilitado a formação desse planeta. O que sobrou dessa formação teria, na verdade, formado os asteroides, os quais não conseguiram se unir para formar um planeta maior. É muito provável que esses asteroides que hoje conhecemos tenham se formado na origem do sistema solar, pelo menos a maior parte dele. Já uma curiosidade dessa parte aqui de formação é que a massa total do cinturão de asteroides corresponde a apenas 4% da massa da Lua. Portanto, é uma massa muito menor comparado com a Lua, que está orbitando também a nossa Terra. Então, por isso, não teria se formado um planeta ali naquela região e apenas orbitam normalmente os asteroides.
Há um tempo, por cálculos que determinavam o distanciamento dos planetas, eles viram que faltava esse planeta e é ali que se localizam esses asteroides. A maioria dos asteroides que hoje conhecemos estão localizados entre Marte e Júpiter, no que chamamos de cinturão de asteroides, onde Júpiter tende a atrair esses asteroides com a sua gravidade, enquanto a Terra não atrai tantos. Logo, isso ocorre por conta da Terra ter uma gravidade muito menor em comparação com Júpiter. Às vezes, colisões jogam os asteroides para fora do cinturão de asteroides, e é por meio dessas colisões que jogam esses asteroides que podemos ver que alguns saem de órbita, chegando até mesmo a passar próximo à Terra. Esses asteroides eles podem ser divididos em famílias, nas quais sugere-se que uma dada família tenha vindo de colisões de asteroides ainda maiores. Sendo o cinturão de asteroides uma espécie de entrada elíptica, formada por bilhões de asteroides que orbitam em volta de um corpo celeste, com uma densidade suficiente para segurá-los nessa órbita, o mais provável é que o cinturão de asteroides tenha se formado do choque de diversos corpos maiores, que após se colidirem, se partiram em pedaços menores, formando os asteroides bem menores, que são muito mais raros de serem encontrados, justamente pela sua dimensão. Cerca de 90% desses asteroides do Sistema Solar estão concentrados apenas nessa região. Porém, é claro, existe muito mais do que apenas um cinturão de asteroide, como conhecemos, que também é o cinturão de Kuiper. O cinturão de asteroides é uma região circular nesse sistema solar, no qual é formada por múltiplos objetos irregulares, que são denominados de asteroides. Então, inicialmente, o cinturão de asteroides, que fica localizado entre Marte e Júpiter, e o cinturão de Kuiper fica após Netuno, pouco mais além do que Plutão. Esse cinturão tem um nome justamente por quem o descobriu, e também porque corresponde ao conjunto de asteroides que estão localizados além de Plutão, onde também é possível encontrar diversos cometas e objetos interestelares. Inicialmente teorizado pelo astrônomo holandês Gerrit Kuiper em 1951, esse cinturão localiza-se em uma área do Sistema Solar muito mais distante do que os 8 planetas que são relativamente mais próximos ao Sol. Netuno, aliás, é o grande responsável, segundo as teorias atuais, pela formação desse conjunto de asteroides, em razão da influência que ele exerce em sua órbita. Os objetos pertencentes a esse cinturão são classificados como objetos transnetunianos, justamente por estarem além de Netuno. Já aqui, entrando um pouco mais na química, na formação e composição, vamos ver do que são feitos esses asteroides. Os asteroides em si não costumam ter uma forma definida, então eles apresentam diferentes aparências. Não somente a aparência, mas também em relação ao seu tamanho. Eles são relativamente úmidos, podendo haver até formação de gelo em sua superfície. Temos como exemplo Ceres, que possui justamente essa característica, e também destituídos de minerais hidratados ou água de gelo, na qual aqueceu-se tanto durante a sua existência que teria formado camadas superficiais ou manto e centro, assim como a Terra, e temos como exemplo dessa característica o asteroide Vesta. Até o momento ainda não se tem dados precisos de todas as composições químicas que um asteroide possui, para que possamos compreender de fato do que todos eles são feitos. Não apenas em termos de combinação, como também em relação à sua estrutura. Alguns desses asteroides são rochas sólidas e outros são tipos exóticos, como pilhas de pedregulhos. Alguns desses possuem também, são ricos, no caso, em ferro ou níquel, e também tem aqueles que têm a combinação entre ferro e rocha. Normalmente, esses asteroides são constituídos por rochas, metais e carbono.
Todos esses compostos estão unidos gravitacionalmente na forma de um asteroide. Por meio da união de todos eles, é formado esse asteroide no qual orbita o nosso cinturão e principalmente o cinturão de Kuiper. Aqui algumas características que esses asteroides têm é que alguns são mais saturados quando são vistos por softwares astrométricos, como é o caso de alguns, podemos analisar por meio de software. Possuem também variação de magnitude, no caso, o brilho deles. Alguns brilham muito mais, outros relativamente menos. Também seu nível de variação em SNR, que é o sinal de radiação cósmica de fundo. Então, a magnitude e a variação de sinal de radiação cósmica de fundo estudaremos mais a fundo mais à frente para poder compreender muito mais o que significa cada uma delas e o que elas representam. Além também dos asteroides terem variações de tamanho. Eles possuem um diâmetro superior a 30 metros. A partir dos asteroides, a partir dos corpos rochosos que possuem um diâmetro menor do que esses, já possuem nomes, nomenclaturas muito diferentes, como é o caso dos cometas, por exemplo. Eles não possuem formas definidas, portanto, os asteroides vagam pelo espaço e se mantêm em uma velocidade quase que constante. Aqui podemos ver, ter uma relação entre as dimensões dos asteroides e ver o quanto eles variam não somente em forma, como também em tamanho. Agora vocês imaginam esse negócio caindo na cidade, né? Ô Laura, o Cauã levantou a mão, pode fazer um comentário no meio? Pode sim. Tudo bom, Cauã? Se caso um meteoro, mais ou menos do diâmetro que caiu há, se não me engano, há 64 milhões de anos atrás, caísse na cidade que temos hoje em dia, poderia haver uma extinção em massa de novo? Sim, seria possível que houvesse, mas Um meteoro inicialmente daquele tamanho? Seria sim, mas assim, de 8. não somente por conta do seu tamanho, do impacto que ele iria causar. Obviamente que o impacto que ele Mas causasse sim seria pelas mudanças destrutivo. climáticas? Ele ia dar alguma coisa, vamos dizer assim, às mudanças climáticas? Sim, ele mudaria justamente por conta que esse impacto levantaria uma grande nuvem de diferentes componentes, principalmente de carbono, por exemplo. Então, além de elevar somente, não somente as mudanças climáticas, também aquelas funções ambientais. Então, todas aquelas nossas plantações e tudo mais acabariam se extinguindo. Assim, consequentemente, nós já não teríamos mais comida, solo fértil, então acabaria ocorrendo outra extinção em massa. Sim, obrigado. De nada. E não é uma coisa impossível, né? Pode ser que tenha uma pedra gigante dessa aí vagando por aí que esteja em rota com a Terra. Ainda não chegou perto, mas pode estar se aproximando. Aí por isso todo esse monitoramento, né, da NASA e de outras companhias aí espaciais. Sim, justamente porque talvez ocorra, né, de ter um asteroide que esteja em rota de colisão, por exemplo, com a Terra, mas que caso não houvesse todas essas pesquisas intensas tentando descobrir todos esses asteroides e catalogá-los,
poderia ocorrer de um ou mais corpos acabarem atingindo a Terra, sem que a gente tivesse um aviso prévio para a gente poder se preparar de alguma forma. Aqui, por exemplo, podemos ver que, em relação à cidade que ficava aqui embaixo, em algum país, podemos ver que possuem asteroides de tamanhos gigantescos que, por exemplo, acabariam até mesmo atingindo e destruindo completamente um país ou apenas algumas cidades. Aqui, por exemplo, vemos o tamanho de Vesta comparado a outros asteroides e que possuem asteroides ainda maiores do que o de Vesta, que possui aproximadamente um diâmetro de 525 quilômetros. E quando eles fazem o cálculo do diâmetro, por exemplo, eles não calculam apenas a volta toda de um asteroide em torno de 360 graus. Nesse caso, o diâmetro, eles calculam de uma ponta até a outra quantos quilômetros eles têm. E aqui, por exemplo, vemos Ceres, que é ainda maior do que Vesta. Então, se um asteroide como esse colidisse com a Terra, com certeza destruiria um imenso número populacional, causaria um estrago imenso aqui na Terra. O Estevão levantou a mão para fazer. Tudo bem, Estevão? Olá, existe alguma forma de... Existem formas de evitar tal devastação de meteoros caindo? Sim, Conhecidas, né? existem diferentes formas de evitar. Normalmente, a primeira coisa que eles fazem é calcular se a rota de colisão dele, por exemplo, somente passa no próximo atmosfera ou não. Mas caso ele esteja, por exemplo, em rota de fato, em atingir a Terra, nós temos como alguma das opções, eles mandam sondas, e essas sondas, por exemplo, entrariam em contato, fazendo um impacto com esse asteroide, tentando deslocá-lo aos poucos da rota de colisão com a Terra. Outra forma que, assim, é evitada, principalmente por conta do seu risco e tudo mais, é o uso de como se fossem foguetes, nos quais possuem uma composição química imensa. E esses foguetes é como se fosse uma bomba na qual explodiria parte desse asteroide. Então, corre o risco dele, após se fragmentar, acabar ainda assim alguns fragmentos dele atingindo a Terra. Por isso, até mesmo que é evitado. Além, é claro, de que não se sabe até o momento se essa explosão poderia não somente causar algum dano à Terra, como também a parte do deslocamento desse asteroide. Então, inicialmente, eles tentam catalogar onde exatamente ele cairia, para que possa ser feita essa deslocação dele, para que a órbita dele aos poucos seja modificada. Ok, obrigado. De nada. Aqui nesse gráfico, por exemplo, vemos diferentes tipos de asteroides, nos quais, como foi citado anteriormente, eles possuem as suas famílias espectrais, ou seja, sua composição geológica e sua composição química desses asteroides que se encontram principalmente no cinturão principal. Uma dessas composições é o tipo C, que é o mais comum, que são compostos justamente por carbono. Quando é retirado um espectro desse asteroide, é possível reconhecer a forma espectral dos carbonáceos. Ele possui baixa reflexividade e uma cor muito mais escura. Então, 75% dos asteroides são catalogados constituem parte da família C. O tipo S é o tipo silicato, que corresponde, obviamente, à sua composição. Esses asteroides são mais claros e refletem melhor a luminosidade solar, quando vistos, por exemplo, em softwares, que são por onde normalmente fazemos essa análise de dados e principalmente da sua magnitude, ou seja, o brilho. O tipo M, que é um tipo já que corresponde a apenas 7% de todos esses asteroides, são a composição metálica, então são asteroides com uma grande composição de ferro, por exemplo,
e que devem ter surgido de um núcleo de um corpo, ou seja, de um asteroide maior. Um exemplo, por exemplo, o asteroide seria um asteroide gigante, no qual tenha se formado um núcleo metálico, e que ao se colidir com outro asteroide, por exemplo, ele teria formado pequenos asteroides a partir desse núcleo. Então, hoje, eles correspondem à família ou à classificação dos asteroides metálicos. Esse número é um número bastante pequeno, porém, existem, então eles estão próximos daqueles que são chamados de asteroides raros, por exemplo. Esses asteroides são os que mais refletem a luz solar. Aqueles que correspondem a apenas 1%, ou seja, são aqueles asteroides com tipos de familiaridades muito mais raras, temos como exemplo Vesta, seria o tipo V, que são asteroides compostos por basalto. Vesta, por exemplo, é um asteroide que foi descoberto no qual a sua composição era diferente das demais, justamente por ser composto de basalto. E esse basalto é resultado de vulcanismo. Então, aprendeu-se que Vesta teria se formado também a partir de vulcões. Como Vesta é muito pequena em relação a outros asteroides, como vimos, crê-se então que ele tenha se formado crê-se então que não tenha se formado vulcões em Vesta, mas sim em um corpo muito maior, no qual teria tido esse início de vulcanismo e que em algum momento ele se colidiu, formando Vesta e alguns outros raros asteroides dessa família. Aqui vemos algumas diferenças. Normalmente, as pessoas tendem a confundir bastante quando se fala de asteroides, cometas e até mesmo meteoros. Então, aqui eu apresento algumas características que cada um deles possui e por isso são distintos, normalmente por orbitarem em um certo lugar, por terem mais risco de cair em certos pontos, como é o caso dos asteroides, que eles se parecem bastante com os cometas, porém, eles não possuem uma órbita exagerada, ou seja, eles orbitam em volta apenas de uma estrela. O seu nível de gelo, metano e amônio é muito baixo, sendo impossível ter uma cauda perto do Sol. Então, os asteroides não acabariam formando caudas, como é o caso de alguns cometas. Os cometas, eles possuem as órbitas alongadas, então eles se aproximam e se distanciam de uma estrela exageradamente. São compostos normalmente por gelo, metano e amônia, criando uma pequena atmosfera no qual se forma essa cauda, quando se aproximam muito de uma certa estrela. Os meteoros são corpos muito menores, e é a explosão que ocorre quando um objeto entra na atmosfera da Terra, criando assim ele. Ele possui esse efeito luminoso, também conhecido normalmente como estrela cadente, porém, sendo muitas vezes apenas um fragmento de um cometa que acaba entrando na atmosfera, por isso possuindo essa cauda e passando próximo à atmosfera terrestre. Já o meteoroide, o meteorito e a chuva de meteoros também possuem características um pouco menores. Então, assim, o meteoro, que é um pequeno detrito de um asteroide ou cometa, no qual ele vaga fora da atmosfera. Então, ele possui um diâmetro muito menor do que um asteroide e um cometa, por isso não possui essa classificação. Já o meteorito é uma pequena parte de um meteoroide, no qual sobrevive à explosão quando ele entra na atmosfera e chega ao solo terrestre, onde normalmente é por meio dos meteoritos que se calculam, por exemplo, algumas de suas características, caso eles tenham vindo de formações, né, de parte desses asteroides ou cometas, e também sua composição química. A chuva de meteoros é quando o planeta passa por uma região que possui muitos detritos desses cometas ou meteoroides e esses explodem na atmosfera, causando aquilo que conhecemos normalmente como chuva de meteoros. Os asteroides, como sabemos, podem causar um impacto muito grande caso eles entrassem em colisão com a Terra, por exemplo. E temos esse exemplo onde centenas de milhares de asteroides passam perto da nossa atmosfera, sem serem vistos muitas vezes, e qualquer um deles pode entrar na rota de colisão. Alguns indícios que mostram esses impactos menores seriam fragmentos desses asteroides na Terra. Então, temos como exemplo um grande número de crateras existentes no planeta,
onde, quando estudadas, podem ser vistas que foi causada por meio de um fragmento desse asteroide, ou até mesmo uma parte desse cometa. Esses maiores asteroides podem causar extinções em massa, podendo causar a destruição de uma série de plantas, afetando a produção alimentar do planeta. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, um asteroide teria se colidido com a Terra e sua consequência foi o resfriamento global e a extinção de inúmeras espécies, onde nós conhecemos normalmente como a extinção dos dinossauros. A forma como ocorre essa colisão é bastante simples, porém possui uma série de características, onde quando um asteroide ele está em rota de colisão, ele encontra primeiro a atmosfera na qual agarra esse asteroide. Quando ele entra em contato com a atmosfera, esse corpo rochoso é comprimido e essa pressão faz com que ele exploda na Terra. A explosão do impacto manda energia para uma vasta região da Terra, causando assim aquele impacto que normalmente nós vemos, onde inúmeros fragmentos do solo acabam se levantando e se explodindo em diâmetros e regiões muito vastas. O que normalmente dificulta a detecção desses asteroides são a dimensão do seu tamanho, por serem muito pequenos, onde grande parte desses corpos rochosos são escuros. Então, o brilho ofuscante do Sol também é um fator que compromete a caça desses asteroides. Aqui vamos ver um vídeo de simulação de como ocorreria o impacto de um asteroide, por exemplo, com a Terra. Então, obviamente, que o tamanho do asteroide é muito maior ou muito menor, então seu impacto pode variar de acordo com seu tamanho. Aqui, por exemplo, podemos ver que a partir do momento que ele entra na atmosfera é quando causa essa explosão. Então, ele acaba entrando em um atrito tão grande, no qual forma diversos fragmentos, e esses fragmentos vão se expandindo pela Terra. Ou seja, podemos ver que a Terra acabaria sendo tomada, por exemplo, obviamente que não em um tamanho colossal como a dessa simulação, mas acabaria formando essa nuvem, na qual provavelmente tamparia a luz solar durante meses, até mesmo anos. Então, acabaria que nós não teríamos esse contato. Tanto a gente acabaria tendo contato com essa nuvem muito poluente, com gases no qual normalmente nós não estamos habituados, como também nossa vegetação, e tudo aquilo acabaria comprometendo a vida terrestre aqui na Terra. E assim, a partir do momento que vemos que asteroides possuem dimensões desde muito pequenas a muito maiores, vemos também a importância que devemos ter a partir do momento que estudamos e fazemos esse catálogo desses asteroides, pois é por meio de toda essa ciência, todos esses estudos astronômicos, que podemos catalogar cada vez um número ainda maior de asteroides, podendo principalmente evitar que ocorra outra catástrofe como a que ocorreu com os dinossauros. Beleza. O pessoal já fez algumas perguntas aí, né? Tem mais alguém que ficou com alguma dúvida aí, algum comentário, alguma coisa assim?
Eu tenho só um comentário. Eu sei que existe no México aquele o meteorito que fez a extinção dos dinossauros e de quase toda a vida que tinha na época. Eu sei que o impacto desse meteoro foi uma cratera gigante, né, na Terra. E ela existe até hoje, é um ponto turístico no México, né? Se vocês pesquisarem na internet, acho que é alguma coisa de Yucatán, Península de Yucatán. Tem lá uma cratera gigante que o pessoal estudou e chegou à conclusão que foi aquilo que fez a extinção geral aí. Então é possível, né? Tipo, é claro que um evento gigantesco desse ocorre a cada muitos milhões de anos, né? Mas dos dinossauros até hoje já passou muitos milhões. Vai que tem um outro aí se aproximando, né? É possível. A gente espera que não tenha, né? Esperamos que não tenha. Mas tem métodos, né? Como alguém perguntou aí, você respondeu. Tem métodos para tentar fazer alguma coisa. Beleza. Um outro comentário que eu queria fazer é o seguinte. Você falou sobre os tipos de meteoritos, né? Você consegue voltar lá no slide? É só um comentário Vou voltar. rapidinho. O- As, as, as composições químicas deles, né? Essa parte aqui? Isso, essa daí. Eita, agora que eu vi aqui que nosso horário tá. Eu tô até na escola aqui, ó. O pessoal tá me vendo de máscara aí. Por isso que eu não tinha aberto minha câmera. Eu vim na escola e não deu tempo de voltar para casa. Aí eu fiquei logo esperando aqui. Ó, tem os vários tipos, né? Você falou, tem os tipos de pedras aí que tem muito carbono, beleza? Tem umas que tem muito silício, né? Silicato, silicato é tipo areia, né? Um negócio meio arenoso assim, então. Na areia tem silício, né? E tem o tipo metálico, né? Os que são mais pesados, tá? Aí um comentário que eu queria fazer é que esses asteroides a gente falou aqui de alguns, a Laura falou aqui de alguns gigantes, né? Mas tem uns menores também, né, que chegam na atmosfera da Terra e se quebram em vários pedacinhos, e esses pedacinhos conseguem chegar no chão. Então, todo dia chega umas pedrinhas no nosso solo, né? Sobreviveu a atravessar a atmosfera inteira, porque à medida que ele atravessa a atmosfera, ele vai se desgastando, né, Laura? E aí, o comentário que eu queria fazer é que tem um grupo, né, que, tipo, pessoal de astronomia aí, que chama Caçadores de Meteoritos. Eu até nem combinei isso com a Laura, né? Depois a gente vê alguma postagem para fazer no Clésio. Tem como você achar essas pedrinhas, principalmente, mas esse método só funciona com os tipos de meteoros que são do tipo M, que são metálicos. Porque se você grudar um ímã, ele gruda. Se você aproximar um ímã, ele gruda. Então, se você conseguir pegar uma área grande, aí você vai fazer, tipo, vai passando um ímã durante toda essa área. Se alguma pedrinha grudar nesse seu ímã, existe a possibilidade daquela pedrinha ter sido resquício de um meteorito, entendeu? É claro que você sair varrendo uma área grande vai dar muito trabalho e a chance de você achar é pequena. Então, tem uns métodos assim mais práticos que eles fazem, né? Tipo, pegar o telhado da sua casa, tem que ter uma calha, nos dias de chuva você coloca um pano lá, que vai, todo durante a chuva cair um monte de pedrinha, aí no final, quando chegar de manhã, você pega lá e vê, tem uns métodos, né? Eu vou colocar para vocês lá no Classroom. Talvez é uma atividade legal aí, caçadores de meteoritos, pedrinhas que sobreviveram e chegaram no nosso solo. Por que eu estou falando tudo isso? É que, assim, hoje o tema foi asteroides, beleza, que é um tema que a gente precisa entender bem. Só que a gente vai chegar no astrométrico e a gente quer fazer a campanha de caça-asteroides lá na frente, né? E eu soube aqui com a Laura que as vagas são limitadas, né? A gente está vendo ainda quantos que eles vão liberar para fazer um time Vieira, né? Mas não é infinito, não, são limitadas. Então, assim, para que não fique gente sem participar de um projeto, assim, sem participar de um projeto como esse, se não tiver vaga para todo mundo, né? A gente está vendo ainda. Aí tem outras atividades paralelas que a gente vai propor para vocês, né? Essa que eu acabei de me lembrar foi dos caçadores de meteoritos, que é com um imã. Aí vou fazer uma postagem. Tem uma outra que mais na frente a gente vai comentar também, que é chuva de meteoros, né? Que quando o meteorito, a Laura explicou, né? Quando o meteorito passa na atmosfera,
tipo, ele tem um atrito lá, ele esquenta, ele brilha e tal, aí que é uma famosa estrela cadente, né? E aí tem também um outro grupo que é tipo você instalar uma mini estação de câmeras e você tirar essas fotos dessas chuvas de meteoros. Tem a época certa do ano para aparecer e eles sabem mais ou menos a localização onde elas surgem. Então, tem algumas atividades paralelas além do caça-asteroide, né? Que vai ter mais na frente, que a gente vai propor para vocês. Era isso que eu queria comentar. A gente vai desenrolar ainda, né? O Jedi Vieira, né? Que seria um grupinho de estudo para a gente se reunir aí uma vez por mês, ou talvez um pouco menos. Não sei, mas assim, tem várias atividades aí, aos poucos a gente vai organizando. Por enquanto, vamos estudando aí esses conceitos básicos e aí vamos avançando, certo? É, Ô Laura, eu gostei do efeito da televisãozinha lá que você mostrou o vídeo. Caramba, depois você me ensina aí a fazer esse negócio aí. Ensino sim. Você colocou o slide e botou um vídeo lá no meio da telinha. Bom, acho que tem É, um comentário aqui do Cauã, que levantou a mão também. Ah, tá, agora que eu vi. Desculpa, Cauã, eu não tinha visto a mãozinha ali. Diga. Ah, foi nada. Não sei te falar. Se eu não me engano, no museu, acho que do Catavento Cultural, eles têm um meteorito lá, um pedaço de meteorito. Se eu não me engano. Eu queria também fazer outra pergunta, que se esses asteroides do tipo raro, eles têm alguma probabilidade de ter atmosfera? Ou até hoje não foi catalogado pela ciência? Então, eles têm essa possibilidade de ter uma atmosfera, assim como eles possuem um núcleo, mas até hoje não se foi catalogado, pelo menos grande parte deles, já que eles são compostos por um número muito baixo, então é muito mais difícil achar um asteroide que seja do tipo raro. Isso, ô Cauã, essa questão da atmosfera também depende do tamanho do objeto. Não só do tamanho, mas da massa dele, né? Porque a atmosfera são gases, né? Então, o corpo precisa ter a gravidade suficiente para puxar esses gases, entendeu? Então, por exemplo, a Lua não tem atmosfera, porque ela é pequena, a massa dela não é suficiente para segurar os gases, né? O primeiro planeta do Sistema Solar, que é Mercúrio, também não tem atmosfera. E olha que ele é pequenininho, mas ele é até mais ou menos, assim, um pouco maior que a Lua. Mas entendeu? Precisa ter, não é só o tamanho, é a massa. Por exemplo, o carbono é um átomo bem leve, né? Se ele for feito predominantemente de carbono, ele vai ser bem leve, a pedra, né? O corpo. Agora, se ele tiver um metal, que são coisas pesadas, geralmente todas essas pedras aí têm um núcleo de metal, pelo menos. Aí, se for um corpo grande que tem um núcleo de metal, aí sim, é provável que a massa dele vai ser grande, a gravidade vai ser grande, ele consiga puxar gases, entendeu? Mas é isso. Então, depende do tamanho do asteroide. Tamanho e da massa, né? Principalmente da massa. Se ele for bem massivo, ele consegue puxar gases. Mas, como a Laura falou, acho que não teve ainda, né? Não acharam ainda um tamanho desse É que eu lembrei de gigantesco assim. uma teoria barra probabilidade, se eu não me engano, existe 6 luas no sistema solar que tem a probabilidade de ter vida. Mesmo sem, eu não sei se elas têm atmosfera ou não. Então, por isso que eu perguntei mais ou menos. Isso. Mas só que a Lua, uma Lua, né, que seria orbitando um planeta, já é uma coisa bem grande. Se for uma Lua que Sim. que tenha atmosfera, é porque ela já é bem grande, bem massiva, né? E tal. Sim. Mesmo aquele asteroide que a Laura mostrou que chegou a arrebentar, mesmo do que extinguiu os dinossauros, acho que ele não chegava no tamanho da Lua. Ele era uma Ele pedra chegava a 8 quilômetros, mais ou menos o tamanho do Monte Everest. Monte Everest, né? O tamanho Isso. dele era do Monte Everest. Então ele não era tão gigantesco assim Grande, comparado com assim. o planeta Terra ou a Lua, né? Sim, entendi. Valeu. Ah, professor, eu achei aqui uma que pode ser, por exemplo, atividade interativa, que normalmente mostra também, principalmente, essa parte do impacto de um cometa ou de um asteroide aqui na Terra. Então, ele tem bastante dados mostrando, principalmente esse que atingiu o México, e ele apresenta desde essa parte de quando ele atinge até sua composição, que foi descoberta até hoje.
Então dá para todo mundo interagir, ver lá e consegue se deslocar até lá. Normalmente eles usam as imagens capturadas pelo satélite. Então eu acho que ele está disponível, se eu não me engano, em uma das plataformas do Google. E eu vou colocar lá no Classroom o link certinho. Aí quem quiser ir lá ver, pesquisar ele tudo certinho, aí vai estar lá com todos os dados. Beleza, beleza. A gente já estourou um pouquinho de tempo, a gente já pode encerrar então, né? Ah, não, o Cauã levantou a mão aí. Vamos aí mais a última pergunta. Ou então já estava levantado e eu que não vi. Não, tô perguntando antes de abaixar. Ah, esqueceu, né? Desculpa. Ah, beleza. Tranquilo. Ah, professor, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar a tela. Então isso, né, Laura? Podemos. Oi, não entendi. Como, Laura? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui rapidinho, porque qualquer coisa depois Ah, você faz está um vídeo procurando? separado. Isso, porque eu tava aqui montando pelo Event 3. Normalmente o pessoal pega, se inscreve lá. Aí vai ficar disponível depois do mini curso o certificado de participação que eu te falei. Sim. Deixa eu colocar aqui. Você tirou o compartilhamento de tela, né? Isso, eu vou colocar aqui separado. Então, normalmente aqui, né, nessa parte aqui de participante, vai aparecer para realizar uma inscriçãozinha. Aí vai ter também como se inscrever nas atividades, no caso são as aulas que já está tendo. Já teve a aula inaugural, a primeira, essa é a segunda aula. Então aqui vai aparecer assim, estudante, vai aparecer de graça até o dia 1º do 6. Então vou colocar lá no Classroom direitinho. Aparece também para eles pegarem e fazerem a inscrição. E normalmente é para ter um dado assim de quantos estão acompanhando, tudo mais. Então, assim que abrir aqui nessa parte aqui de realizar a inscrição, vai aparecer aqui os dados e vai aparecer também um tempozinho para colocar aqui. Normalmente ele aparece com os dados aqui. No meu caso, como eu já estava inscrita, mas para o pessoal que for se inscrever vai aparecer assim, ó. Dados do participante, número de inscrição. Então basta colocar o nome completo. Coloca o e-mail institucional, que a gente já utiliza no Classroom, e coloca a série, e após isso é só apertar em continuar. Aí, a partir do momento que faz essa parte daqui de inscrição, ele também permite que faça a inscrição nas aulas. Então, é só o pessoal colocar lá que quer se inscrever na aula, que aí no final ele vai emitir o certificado. Vou até ver aqui se ele já aparece certinho. Aí na parte da guia, que for abrir para quem for fazer a inscrição no Event 3, ele vai aparecer dessa forma aqui, vai aparecer com essa imagem, vai aparecer aqui a parte de inscrição para realizar, e aqui todas as aulas que teremos até o dia 10. Então vai estar todas as aulas certinho, aqui a aula 2 dos asteroides. Aí basta depois se inscrever nas atividades. Aí aqui nessa parte de programação do evento aparece todas as aulas que teremos até o final. Inclusive, né, já dando spoiler de uma oficina que teremos mais para frente. E também pretendemos trazer um bate-papo astronômico, onde traremos, no caso, uma pessoa que é muito mais conhecida no ramo da astronomia e conhece muito mais. Então, ela iria vir aqui fazer um bate-papo com todo mundo, contar mais sobre astronomia. Ele também é muito fã de astrofotografia, tem diversos livros já publicados, que é o Rodolfo Lang. Então, estou combinando com ele tudo certinho para trazer ele aqui, para o pessoal poder interagir e saber mais de astronomia. Aí basta pegar e realizar a inscrição. Quem já tiver inscrito vai ir direto e ele já vai fazer automaticamente a inscrição no evento. Beleza. E aí a gente vai reforçando, né? A gente vai reforçando essas coisas aí no Classroom.
ou na próxima aula também a gente fala de novo, e assim a gente vai reforçando aí para ver se todo mundo entra nessa inscrição. Beleza? Então é isso, Qualquer coisa pessoal. faz um vídeo mais detalhado depois. Aí posta lá no Classroom. Isso, faz um vídeo mais detalhado, né? Sim. Beleza, então é isso, pessoal. Temos aí muitas atividades ainda aí pela frente, né? Tem a visita do professor Lang aí no último dia também. Então tem muita coisa legal aí para a gente fazer, para a gente curtir aí da astronomia. Beleza? Então por hoje a gente encerra aqui, já estouramos o tempo. E aí a gente continua então na semana que vem, certo? Nas nossas 8 mini aulas aí, 8 aulas, né? Estamos na segunda agora. Beleza? Então, boa noite a todos aí, para quem está aqui, para quem está assistindo a gravada. E é isso. Vamos continuando aí, seguindo o nosso caminho astronômico. Beleza? Vamos encerrar aqui a gravação.